Se você vir um homem que é consistente na sua forma de andar com Deus e atuar na graça de Deus, são homens que levaram tempo no quarto. Grandeza de um verdadeiro homem não se mede com o que ele faz na sala. É o que lhe acontece quando ele está no quarto. Por isso nós temos muita gente que perdeu o privilégio de ser um impacto para as nações. Não pararam de vir à igreja, só pararam de entrar no quarto. Tem gente que só entra no quarto para dormir. Se você só entra no quarto para dormir, você não está a usar bem a função do teu quarto. Teu quarto tem que ser o primeiro lugar onde a glória de Deus tem que se manifestar. Ao ponto de quem entrar no teu quarto sentir a presença da glória. Se você não trabalha no quarto, você não consegue descansar no quarto. É a tua intimidade com Deus no quarto que vai determinar como a glória e o poder vai fluir para ti quando você estiver no templo. Por isso eu acredito, irmão, unção não tem a ver com emoção. Unção tem a ver com o teu tempo de preparação no quarto. Por isso, antes dos discípulos saírem para pregar, primeiro ficaram no cenáculo, porque o quarto vem antes do templo. Por isso, se algumas vezes for necessário você faltar no culto para ficar no quarto, fica no quarto. Não se acostume demais com a igreja ao ponto de perder consciência de que a igreja é você. Por isso, se der para faltar no culto e atrasar porque estava a orar, atrasa porque estava a orar, mas não perca o teu quarto. Eu creio numa igreja, numa geração que Deus está levantando novamente com fogo, mas não é fogo de retórica, não é fogo de eloquência, não é fogo de falar bem, é fogo que está vindo da intimidade do quarto. Por isso tem gente, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, tem gente que vem aqui na igreja, declara e declara, nada acontece, fala e fala, nada acontece, está a cuspir, mas não está acontecendo nada, porque não é sobre microfone aqui na boca, mas é sobre quando você está no quarto, como é que você se derrama na presença dele. Por isso, gente que só tem vida de igreja, mínima tentação está a cair, mas gente que tem vida de quarto, vem Satanás, vem as ondas, vem problema, ele sabe, a minha vida não depende do culto, não depende da pregação da igreja, eu tenho um quarto para me encontrar com ele. Entenda que o primeiro modelo de Deus nunca foi igreja, sempre foi casa. Deus não aparecia para Adão na igreja, Deus aparecia para Adão na casa dele, Jardim do Éden. O primeiro lugar que Deus tem que te aparecer não é na igreja, é na tua casa. Por isso, quando ele te aparece lá, é fácil você fazer ele aparecer aqui. E eu estou a orar nessa manhã para que Deus te leve de volta ao quarto. Volta para o quarto. É hoje que você tem esse problema de dizer: não consigo cantar, a minha voz não está boa. Porque no tempo do quarto, tua voz era pior. Até você não conseguia se ouvir a cantar, mas você ficava na presença dele. Eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. Tem lutas que estão a te vencer hoje porque nós perdemos o quarto. Nós conhecemos a hora do jejum começar, conhecemos a hora do culto começar, mas não sabemos a hora de começar a orar. Tem gente aqui que sabe, tem hora de ir trabalhar, tem hora de ir namorar, tem hora de visitar a namorada, tem hora de comer, tem hora de banhar, tem hora de ir para a piscina, até tem hora de fofocar, mas não tem hora de ficar com Deus no quarto para orar. Por isso é aquilo que o nosso coração está cheio, é isso que a nossa boca fala. Porque quando você está cheio da intimidade do quarto, quando você abrir a tua boca, o que sai é que? Palavras de fé, palavras proféticas, palavras de louvor. E você não deixa as situações dessa vida te corromperem. Eu vim pregar para uma geração que não vai ser do quarto. Você já foi do quarto. O problema é que você abandonou o quarto. Mas deixa de dizer: volta! Volte ao lugar secreto. Volte à intimidade.
Volte a chorar. Volte a se babar na presença dele. Volte a orar e Deus está a ministrar para ti mensagens através do Espírito que você está a escrever. Volte a ser o homem e a mulher que as pessoas olhavam e diziam: eu quero ser como você amanhã. Tem gente aqui que quando era mais novo já orava, já pregava, já cantava. Diziam: quando você crescer, quero ser como você. Agora você cresceu, você parou de orar. Ninguém mais quer ser como você. Por quê? Nos habituamos com o templo. Esquecemos o quarto. O quarto. Quando falamos de quarto, estamos a falar de uma vida de oração. Jeremias orou. Isaías orou. Miqueias orou. João Batista orou. Abacuque orou. Isaac orou. Até Jesus orou. Os apóstolos oraram. Os pais da igreja tinham quarto de oração. Se todos esses oraram, quem sou eu para não orar? Pastor, não tem um quarto, sobe no terraço. Não tem um terraço, ora na casa de banho. Não tem um casa de banho, ora no carro. Não te mandaram gritar, te mandaram orar. Oração não é grito. Você está andando e está a falar com Ele. Pai, eu te louvo porque Tu és bom. Eu te agradeço porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Salário caiu, Pai, toda honra seja para Ti. Tem acidente, aconselhada, Baia. Estão a tentar atacar de noite, acorda, entra na presença dEle. Até aqueles tempos em que, quando você orava, até outros idiomas Deus te fazia falar na oração. Até pregações Deus te ministrava na oração. Você vinha para o culto, já sabia o que poderia acontecer no culto todo. Nada te surpreendia. É esse quarto que eu quero que você ore. Uma vida onde você não se juntava para falar mal. Você se juntava para orar e jejuar. Lucas capítulo 6 diz a palavra: depois de Jesus ter acabado de orar, Ele desceu do monte e escolheu os seus discípulos. Deixa eu falar aqui de forma séria. Depois de acabar de orar, a Bíblia de Jesus, enquanto Jesus orava, Ele orava. Quando acabou de orar, disse: agora vou descer. Vou descer para quê? Para orar? Não vou descer mais para orar. Vou descer para escolher. Porque quem não sabe orar, não sabe escolher. Vou repetir. Quem não sabe orar, não sabe escolher. Vou falar até você entender e te doer. Tem muitos crentes a errarem na escolha porque não oram. Porque a oração te ajuda a escolher. Até Jesus, antes de escolher, primeiro foi orar. Depois de orar, disse: agora vou descer para escolher. Porque quem você escolhe determina se contigo vai ajuntar ou espalhar. Tem gente que não está acertando na escolha porque não está acertando na oração. Gente que sabe orar dificilmente erra na escolha. É só você parar para pensar. Todas as vezes que você tomou decisões erradas e você não estava a orar. Todas as vezes que um problema veio e te meteu em depressão, você não estava a orar. Estava a assistir muitos filmes. Porque quando você está a orar, até a emoção que o problema vai te causar, você que escolhe. Pode ser notícia negativa, mas é o que eu escolho, o que eu vou sentir. Gente que não sabe escolher são pessoas que pararam de quê? De orar. Se você falha no teu quarto espiritual, você pode falhar no teu quarto emocional. Você não ora.
Você não fala com Deus. O que você vai acontecer? Você vai escolher com os olhos da carne. Você vai começar a ver beleza. Vai começar a ver quanto é que a pessoa ganha. Vai começar a ver a altura do homem. Mas quando você ora, você não vê a altura. Você vê destino em Deus. Você vê propósito divino na pessoa. Quando você ora, tem gente que nem vai entender a tua escolha. Porque quem ora, a escolha dele parece que está errada. Quem não ora, a escolha parece que está certa. Mas vai chegar uma altura que cada um vai viver a consequência da sua escolha. Meu irmão, se você está a escolher alguém, é melhor você escolher no momento que você está mais a orar. Se há uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto de tomar decisões quando estou a orar pouco. O nível de discernimento baixa. Aleluia. Sem quarto, sem avivamento. A história de um homem de oração, David Brainer, diz que ele foi para a Índia e todos os dias ele orava 10 horas por dia, só para evangelizar durante 1 hora. Todos os dias ele orava 10 horas. E ele acabou ganhando todos os índios que viviam naquela aldeia, todos, por causa de um homem que orava todos os dias 10 horas. E às vezes nós lemos a biografia dos grandes homens que tinham um quarto. E nós falamos: pai, me levanta como John Wesley. Eu quero ser como Charles Spurgeon. Pai, que a graça do Billy Graham repousa sobre mim. Você já investigou como é que era a sua vida além do altar? Porque a grandeza de um homem não se mede pelo altar, mas é pela qualidade do quarto. Se você sabe orar, você sabe escolher. Até mesmo na vida, não é só ministério, até na vida, amizade, relacionamento. Se você não está a orar, você vai errar muito na escolha. Até Judas foi uma escolha certa, só ele é que não era o certo. Jesus disse: pai, estão aqui todos que me deste, até o filho do diabo. Quando você ora a oração, a tua vida do quarto lapida a tua capacidade de escolha. Tem portas que podem se abrir para ti, mas por causa da tua vida aguçada de oração, vai dizer: não, essa porta não é para mim. É boa, mas não é para mim. Porque nem tudo que é bom que Deus abre é para ti. A fruta do conhecimento do bem e do mal também era boa, mas não era para Adão e Eva. O problema é que você pensa que tudo que é bom é para ti. Ele fala que Adão e Eva olharam e viam que a fruta era boa. Sabe o que está acontecendo agora, Morrongo? Nós estamos a trocar o evangelho do quarto com o evangelho da Eva. Qual é o evangelho da Eva, apóstolo? O evangelho da Eva é onde o pecado é o caminho para ter poder. O diabo disse: se tu comeres aqui dessa fruta, quebra só o princípio dele, peca, vais ficar tipo ele. No evangelho da Eva, o caminho não é Jesus, é o pecado. Por isso é que nós temos uma geração para ter poder, está a começar a pecar. O único que te dá poder depois de pecar é o diabo. Poder de Deus não vem com pecado. Poder de Deus vem com a vida do quarto. Há dias a pastora sentou comigo e falou comigo acerca do quarto. Disse: pastor, vai para a igreja. Eu disse: não, eu estou sempre na igreja. Não, vai para a igreja. Não, eu estou sempre lá. Não, vai para a igreja e ora na igreja. A pastora disse: você pode estar na igreja e não estar com Deus. Você pode passar dia na igreja e não se encontraste com Deus. Já disse: você está fazendo muito trabalho, está a se encontrar pouco. Porque um dos maiores inimigos do nosso quarto podem ser os nossos trabalhos.
Tem gente que se ocupou demais nos seus trabalhos que já não tem tempo. Ele pensa que está fazendo muita coisa para Deus, mas não passam de muros e pedras e coisas corruptíveis. O que Deus quer que você hoje faça: sai daqui e entra no teu quarto. Assim que você entrar para o teu quarto, diga: a mulher que orava nesse quarto está de volta. O homem que tinha intimidade com Deus aqui nesse quarto está de volta. Esse quarto já não vai ser lugar de pecado, vai ser lugar de intimidade com o Espírito. Entra para o teu quarto e volte a orar. Tem gente que não é para lhe mandar voltar para a igreja, ele mandar voltar para o quarto. Por isso, o que nós queremos não é que você venha várias vezes só à igreja, é que você restaure o teu quarto. Porque a falta desse quarto vai te fazer cometer muitos erros que você não devia mais cometer. Só para quem lembra, a título de conclusão, só para quem lembra. Nos dias em que você mais orava, os problemas não te assustavam. Nos dias em que você mais orava, até coisas que você não pedia, Deus te dava. Nos dias que você mais orava, você não corria atrás das ajudas dos homens, Deus enviava os homens para ti. Nos dias que você mais orava, oportunidades apareciam mesmo quando você não pedia. Nos dias que você mais orava, Deus te conectava com pessoas que seriam bênção para o teu destino. Nos dias que você mais orava, você não tinha muita conversa de depressão, ansiedade. Porque a oração, ela trata os problemas do passado. A oração, ela te dá consistência e firmeza sobre o que há de vir no futuro. A oração te faz isso, vida de quarto. E o que eu quero, não sou eu, mas o que eu quero para a igreja toda. Esse programa não é só para você vir à igreja, mas é para trazer de volta a tua vida do quarto. Você tá a falar muito, está a criticar demais porque está a orar pouco, está a lamentar muito porque está a orar pouco. O inferno está a brincar contigo porque você deixou o quarto. Quando você tem vida de quarto, ainda que te coloquem na cova, os leões sabem que não podem te comer, porque é um homem de oração que entrou lá. Tem coisas que não poderiam demorar para acontecer. Você não está vendo que você está pedindo muito favor nas pessoas? Você está pedindo, você está mendigando muito porque não tem vida de oração. Te pregamos toda hora liberdade, mas você sempre se vê como alguém que ainda está debaixo do espírito da família. Está a faltar o quê? Vida de oração. Tem doenças que não era mais para estar no teu corpo. Você preferiu crer no diagnóstico médico do que crer no diagnóstico da fé. Está a faltar oração. Estamos a escolher homens pela aparência, estamos a escolher mulher pela aparência, porque não estamos a orar. Estamos a entrar em qualquer lugar porque nós não temos mais quarto. Mas quando nós temos quarto de oração, acontece o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro orava no terraço, a Bíblia diz que Deus lhe apareceu numa visão. E quando Deus apareceu numa visão, diz a palavra que Deus também aparece para Cornélio. Porque quando você tem vida de oração, Deus não fala apenas contigo, Deus fala também com as pessoas que você precisa falar com elas. Está a faltar vida de oração. Mas pastor, nós estamos sempre a orar. Estamos sempre a orar. Olha, irmão, não estou a falar sobre te orarem. A oração que alguém faz por ti resolve o teu problema, mas a única oração que te amadurece é a tua própria oração. Oração de terceiro resolve o problema, mas não traz maturidade. Mas é a tua vida consistente de oração. Deixa eu dizer, para o tempo em que nós nos encontramos, se você não for homem de oração,
Estás a caminho da perdição, a caminho da morte. Esse mundo do jeito que está corrompido, se você não ajoelhar para orar, não te diz nada. Jesus, Filho de Deus, até começar seu ministério, não começou com pregação. Começou com oração. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas tentação ele encontrou aonde? Na oração. Até no momento mais triste da vida dele, a amargura não roubou o espírito de oração. Ainda orou: Pai, graças te dou. Pai, perdoa todos eles porque eles não sabem o que fazem. Mas eu até entrego o meu espírito. Jesus orava. E enquanto Jesus orava, diz a palavra que o seu rosto começava a brilhar. Não é no espírito, fisicamente começava a brilhar. Porque a oração não te ensina apenas a escolher bem. A oração muda até coisas físicas. Quem te disse que a oração é só no espírito te mentiu. A oração muda até coisas físicas. Coisas palpáveis, a oração pode mudar. A oração pode te tirar de um lugar para outro, geograficamente falando. A oração pode mudar teu status. A oração pode trazer o homem que estava longe de volta à presença de Deus. Temos uma geração de mulheres frustradas e impacientes que já não oram pelos lares. Não está dado, deixa aí. Mulheres que não oram. Mulheres que não sabem. Não tem coração de homem que resiste o poder da oração. Até cadeia não suporta o poder da oração e do louvor. Uma família pode mudar por causa de um homem de oração. Um bairro pode mudar por causa de uma mulher de oração. Um município pode mudar por causa de um homem que tem quarto de oração. Pastor, está me faltando muita coisa, por isso é que eu não estou a conseguir orar. Não, está a te faltar muita coisa porque você não está a orar. A Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Não é se buscais, vereis se achareis. Buscais e achareis. Deus pode levantar um homem que não tem histórico de ninguém na família que foi grande. Deus pode levantar uma mulher que não tem nenhum histórico de mulher grande na família. Qual é o teu problema? Você só está preocupado em ser empreendedora. Já não queremos ser intercessoras. Tem mulheres que Deus selou para serem uma voz de bênção para as nações, mas não tem vida de oração. Você põe hoje muitas mulheres a orar. Não tem tempo para falar: Senhor, me aparece. Pai, eu quero te conhecer. Você fala: Pai, é o meu caso, a minha situação. E Deus fala: minha filha, também a nossa situação de intimidade. Deus quer que voltemos para o quarto hoje, lugar secreto. Porque não há poder sem quarto. Não há revelação sem quarto. Não há manifestação sem quarto. Não há mudanças sem uma vida no quarto. Assistiu o filme 1 hora, corta, ora 1 hora. Viu novela 30 minutos, corta, ora 30 minutos. Porque a tua mente não pode estar saturada com as coisas dessa terra. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas já não somos mais desse mundo. A vida que nós vivemos é uma vida de Cristo que opera em nós. Jesus orou do princípio ao fim, começo do ministério e final do ministério. Ele orou. Mesmo sendo filho de Deus, ele orou. Como é que está a sua casa? Se você consegue me dizer como é que está a sua casa, eu consigo lhe dizer como é que está o teu quarto. Vida de oração. Voltar ao quarto.
E quando você entrar, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Não diz só te responder, vai te recompensar. Quer dizer que oração tem recompensa. Quem ora não fica sem receber nada da parte de Deus. Leva o tempo que levar. Deixa as pessoas saírem. Deixem todo mundo se divertir. Nós estamos na terra, mas não temos o mesmo propósito. Tem gente que vai ficar a orar um ano e Deus vai lhe levantar. Outro 2 anos e Deus vai levantar. Mas há quem vai ficar 10 anos a orar. 10 anos. Quando o sacerdote tem quarto, quando o povo tem quarto, a palavra flui, o poder flui. Quando há quarto no altar, há quarto no povo, a graça flui. Por isso é que diz a palavra chatovela. Quando o sacerdote entrava para orar no templo, o povo ficava lá fora a orar. Mesmo o templo fechado, ficavam lá a orar. Se o sacerdote está a orar, nós também temos que orar. A oração muda sistemas. A oração muda ambientes. A oração muda paradigmas. A oração muda acontecimentos. A oração muda a história da família. Só nos resta dizer o que disse Jeremias em Lamentações: Senhor, os anciãos já não ficam à porta do templo e os jovens já não cantam. Foram os seus tempos aonde comprávamos o nosso próprio fogo. Mas renova os nossos dias como dantes. Dias em que enquanto orávamos o teu mover se manifestava. Dias em que a profecia não dependia de quem estava a pregar. Dias em que não se precisava fazer imposição e a cura já começava a acontecer. Dias em que testemunhos eram diários porque a vida de oração era diária. Dias em que não orávamos apenas, mas também tínhamos vida de santificação. Dias em que nós tínhamos quarto em casa. Culto começou aqui, continua lá em casa. Oramos aqui, oramos também lá em casa. Dias de queimar pela presença. Senhor, nos faça voltar à estação do quarto. Tem gente aqui, quando começar a orar, tem pessoas que você vai lhes mandar embora, porque você lhes aceitou quando não estavas a orar. Se você voltar a orar de verdade, vai lhes mandar embora. Tem palavras até que se tornam leves na boca de quem já não está mais a orar. Porque quando você está a orar, até ofensa te pesa. Tem imagens que te incomodam. Quando você vê um homem a pegar fogo aqui, o fogo não está aqui. O fogo está vindo do quarto. Ministro do louvor, vamos queimar. Pregadores, vamos queimar. Ministros, o mundo não precisa de palavras bonitas. O mundo precisa de palavras poderosas. E palavras poderosas são palavras que estão ligadas à palavra de Cristo. Enquanto Ele habitar em nós.
Levanta as tuas mãos e olha para mim. Você sabia que a maior inteligência emocional é a vida de oração? O espírito de inferioridade não tem como tomar conta da vida de alguém que se conhece em Deus. Tem uma ousadia, uma autoestima que não vem com inteligência emocional. Vida de oração. Paulo, que não fez coach, mas está a dizer, eu sei quem eu sou. Sou servo do Deus Altíssimo, escolhido por Deus para ser apóstolo. E eu não venho a vós com palavras persuasivas, como de sabedoria humana, mas eu vou a vós com demonstração de poder. E eu vos trouxe a sabedoria que nem os príncipes desse mundo conheceram, sabendo Cristo, o mistério escondido desde a fundação dos tempos. Quando você tem uma vida de oração, você anda com a cabeça erguida. Você anda com a consciência. Eu não sou mais uma mulher. Eu não sou mais um homem. Não, eu sou a imagem. Aonde eu entrar, Cristo entrou comigo. Podem me contar todo tipo de praga da família. Na minha vida já não está mais. Crente que anda pela palavra e tem vida de oração. Até o feiticeiro sente medo dele atacar. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Nós estamos tão pobres de oração, que estamos tão pobres de discernimento, que nem conseguimos discernir quando o diabo envia um feiticeiro na nossa vida. Tem muita gente que entrou para a nossa vida que não são de Deus, mas porque você já não ora mais, todo mundo para ti é enviado de Deus. Falta de oração. Falta de oração, ela causa em nós crise de discernimento. Entramos em a igreja que nem deveríamos entrar. Procuramos pessoas que nem era para lhes procurar. Porque quando você tem vida de oração, quando você tem quarto, o poder flui naturalmente. As portas se abrem automaticamente. Deus te prepara, Deus te molda. Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, eu não estou atrasado de nada. Enquanto eu permanecer na presença de Deus e ter uma vida de oração, o que eu não tenho não é para ter, o tempo vai chegar. Na minha cabeça já não entra mais, porque estão a me amarrar, não entra, estão a me bloquear, não entra isso. Não, mas era para você ter apóstolo. Não, não era. Na minha cabeça não entra, o diabo está a me impedir. Porque eu sei o favor que repousou sobre a minha vida. Eu sei a vida que eu tenho no altar. Eu conheço a minha vida não só do altar, mas a minha vida do quarto. 2024 não pode terminar assim. Mas só não vai terminar assim se você parar de viver assim sem orar. Que a partir de hoje você volte para a oração. Vai ver se 2024 não vai se acelerar, vai ser 2025 antes do tempo chegar. O que é para acontecer nesse ano vai ter que acontecer. O que é para chegar vai chegar. O que é para se manifestar vai se manifestar. Só entra para o quarto. Entra para